Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, passando aqui para trazer as últimas atualizações do Corinthians após a vitória contra o Nacional do Paraguai, que foi uma vitória sofrível. O Nacional valorizou muito o jogo e o Corinthians teve dificuldade. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso arqueiro, nosso goleiro, nosso gigante Cássio, que hoje se encontra no banco. Sua esposa passou a seguir o Al-Shabar, que tem como técnico Vitor Pereira, que já trabalhou no Corinthians e também trabalhou com Cássio. Aí surgiram nas últimas horas muitas especulações se Cássio estaria deixando o Corinthians, tendo em vista que bem provável que o Cássio não pretende continuar no banco e ele tem um salário para o clube aproximadamente R$800 mil, muito dinheiro. E o jornalista dos donos da bola da Band de Minas Gerais, Everton Guimarães, trouxe a notícia que o Cruzeiro está interessado a partir do meio do ano, que abre a próxima janela, na contratação do arqueiro Cássio. O Cruzeiro é um grande time, um conquistador de título que agora foi vendido para o mercado BH, então eles vão tentar fazer um time aí diferente do que o Ronaldo Fenômeno fez. E Cássio está nas pretensões do time do Cruzeiro. Minha galera, tô achando que o Cássio vai embora, hein? Cássio vai deixar o Corinthians, mas a gente que sabe o trabalho que ele prestou, o ícone, o ídolo que ele é, a gente deseja boa sorte, porque o Carlos Miguel, sinceramente, tem que dar minutagem para ele, tem que deixar jogar, porque tá vindo muito bem. Há algum tempo ele já estava pedindo passagem e chegou a hora dele. Só tem 25 anos, é um goleiro de nível, na minha modesta opinião, devido à idade, nível da Europa. Pega muito, talentoso, um cara que sabe jogar bem com as mãos, joga bem com os pés e é um cara que leva sorte, porque alguns jogos, quando a bola não entra, quando passa por ele, acerta na trave. E muitas vezes já aconteceu que o Corinthians toma o gol está impedido ou é uma jogada irregular. Então esse goleiro tem que continuar no gol, porque tá pegando muito e merece. Infelizmente, o nosso ídolo Cássio, é ídolo. Ídolo, eu acho que, na minha modesta opinião, acho que é um dos maiores ídolos do Corinthians. Para muita gente é o maior. Para mim, que viu o Marcelinho Carioca jogar, eu fico indeciso entre Marcelinho e Cássio. Mas são dois gigantes. Os maiores títulos que o Corinthians tem passaram nos pés do Marcelinho e nas mãos aí do Cássio. Gente, Antônio Oliveira está tendo dificuldade em encontrar um elenco do Corinthians. Está tendo dificuldade. Antônio Oliveira, hoje, o Corinthians é o maior time que ele trabalhou em carreira, é a grande oportunidade e ele está tendo dificuldade. Tendo em vista que João Paulo Capelães, da TV Bandeirante, trouxe a informação que Antônio Oliveira está um pouco descontente. Por quê? Porque tem salário de jogador atrasado e tem salário da comissão técnica também atrasado. E segundo o que está rolando por outras fontes de informações, também Antônio Oliveira está se sentindo um pouco sozinho. Porque já deveria a diretoria ter sentado com ele e falar a respeito de reforço a partir do meio do ano. Isso não tem acontecido. Então Antônio Oliveira está se sentindo um pouco abandonado. Por quê? É necessário que haja um elo entre a comissão técnica e a diretoria. Dá um exemplo. Tem um jogador que às vezes está passando por uma fase técnica difícil. Jogador mais inexperiente. E aí é necessário que o jogador às vezes apresente um desânimo, fica cabisbaixo. E aí a diretoria tem que sentar, conversar, mostrar caminhos, mostrar possibilidade de como sair disso. E Antônio Oliveira está lutando com essa situação sozinho. Então ele tá um pouco chateado com a diretoria do Corinthians. Antônio Oliveira é um pouco inexperiente, tem um grupo fraco tecnicamente, ele está tendo muita dificuldade, mas a gente sabe que ele entende de futebol, é um cara trabalhador, diz que está morando no CT, chega de manhã, sai à noite, é um cara que está vivendo o Corinthians, dedicando a sua vida ao extremo para buscar, levar o Corinthians, buscar um espaço profissional na sua carreira, porque hoje o Corinthians é o maior clube que ele dirigiu, e levar o Corinthians a algumas conquistas aí de Sul-Americano, a Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro,
que sinceramente acho difícil. O Corinthians fez uma reformulação no elenco um pouco tardia, né? E tendo em vista que nem foi Antônio Oliveira que fez essa reformulação, foi Mano Menezes. Então passou pro Antônio Oliveira um pepino. Jogadores que não era para estar no Corinthians, jogadores que não tem condições técnicas, jogadores que tá desanimado, jogador que apresenta cansaço, jogador que mostra descompromisso. Então Antônio Oliveira está numa situação difícil. Além disso, a diretoria está um pouco afastada da comissão técnica e está deixando ele um pouco chateado. Então o Corinthians tem muitos pepinos para descascar. Tem um jogo nesse final de semana contra o Flamengo, que é um time difícil. O Flamengo não está vivendo uma boa fase, mas o Flamengo tem grandes jogadores que decidem o jogo com uma bola. Apenas uma bola é suficiente para o Flamengo decidir o jogo. Então o Corinthians precisa da diretoria se unir um pouco mais, né, os dirigentes, e sentando com o Antônio Oliveira para ver qual que é a necessidade do técnico. Isso é muito importante. E até hoje, pelas informações que tem surgido nas últimas horas, que o Antônio Oliveira está se sentindo sozinho. Isso não é bom, porque o futebol ele carece de várias coisas. Não é apenas você ter dinheiro, não é apenas ser jogador, precisa de ter um trabalho em conjunto, um trabalho em grupo, que detalhes faz a diferença. Então precisa da diretoria do Corinthians acordar, sentar com o Antônio Oliveira e começar a apoiá-lo. Senão o Corinthians não vai chegar em lugar nenhum. Essa é a minha modesta opinião. Corinthians que não está bem no Campeonato Brasileiro, está com apenas 5 pontos, 5 jogos, 5 pontos. Corinthians era para ter um aproveitamento melhor. Por quê? Porque a nota de corte para não ser rebaixado no Brasileirão são no mínimo 45 pontos. O Corinthians está longe, está difícil. O time esse ano, tecnicamente, eu acho que é mais fraco do que o time do ano passado. E o time do ano passado lutou o campeonato inteiro para não ser rebaixado. E só saiu nas últimas rodadas. Então o Corinthians precisa tomar cuidado, acordar, contratar assim que abrir a janela julho. Mas não adianta contratar de forma errada. Não adianta trazer jogador para compor elenco. Precisa trazer jogador para chegar, vestir a camisa, assumir a responsabilidade e resolver. Coisa que muito jogador no Corinthians hoje não tem capacidade. O Corinthians contratou Hugo. Antônio Oliveira não tem outro cara para colocar. É o Hugo ou o Matheus Bidu. É um dos dois. Aí coloca o Matheus Bidu, você sente falta do Hugo. Você coloca o Hugo, sente falta de Matheus Bidu. Tendo em vista que o Corinthians contratou aí o Diego Palacios, mas fez apenas um jogo, se machucou. E já tem uns 2 para 3 meses isso, e ninguém fala nada. A diretoria não faz uma explicação. O porquê essa recuperação tão longa assim, de uma coisa que não é tão grave? Por quê? A equipe médica errou em alguns procedimentos? Precisa de falar. Ou o atleta não colaborou com a recuperação? Ninguém fala nada, todo mundo caladinho. Então o Corinthians não tem lateral esquerdo. E o lateral esquerdo é uma função no campo extremamente importante, que ajuda ali na meiuca, faz o apoio da defesa e chega até nas linhas para fazer o cruzamento, para apoiar o ataque. O Corinthians não tem. Só tem o lateral direito, que é o Fagner, ou o Mateuzinho, mas lateral esquerdo do Corinthians é uma lástima, uma aberração. Então não há possibilidade do Corinthians ganhar um título com esse time. Todos os vídeos que eu faço aqui, na minha modesta opinião, quero saber da opinião de vocês também. Corinthians, com o time que tem esse ano de 2024, não ganhará nenhum título. Nem a Copa do Brasil, Paulistão já se foi, certo? Nem a Sul-Americana e nem o Brasileirão, porque o time tecnicamente é fraco. Pode tirar Antônio Oliveira e botar o treinador. Ninguém consegue fazer omelete sem ovos. Então todo vídeo pode me cobrar. Se o Corinthians não contratar a partir de julho jogadores para fazer a diferença, chegar, vestir a camisa e resolver o problema do Corinthians, não ganhará nenhum título esse ano de 2024. E cobre, torcedor. Eu sou torcedor corintiano, não clubista. Tô aqui para falar a verdade, o que eu sinto. Eu assisto todos os jogos do Corinthians e analiso. O Corinthians é um time catado, um amontoado. O Antônio Oliveira tá fazendo milagre, porque o time tecnicamente é fraco. Falta qualidade. Essa é a minha opinião. Beleza? Então, galerinha, deixa aqui no vídeo um comentário.
deixa um like, deixa a inscrição, ativa o sininho, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.